Boa tarde aos ouvintes e telespectadores. Começamos mais uma edição do FM Café e nesse primeiro bloco o assunto é o centenário do Colégio Marista São Francisco e estão conosco o diretor da escola, irmão Jorge Correia. Boa tarde. Boa tarde. Também o vice-diretor Alessandro Porto. Boa tarde. Boa tarde. E o presidente da comissão dos festejos do centenário, Renato Lempec. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Também nosso comentarista Péricles Gonçalves. Boa tarde, Péricles. Boa tarde. Vamos conversar então sobre o centenário do Colégio São Francisco e eu queria começar perguntando, o centenário ele vai ser comemorado em janeiro e agora a organização desses festejos, das ações já começou, é isso? A fundação do Colégio Marista São Francisco, ela, só para dar um pouco histórico e nos localizar, ela vem dos padres jesuítas, né? Em 1898, os padres jesuítas vieram para Rio Grande para lecionar, né? E naturalmente tiveram muitas dificuldades, até que em 1900 fizeram a primeira escola, que chamou-se Escola São Luís. É um nome que talvez seja um pouco conhecido, né? Até alguns anos depois, até 1902, foi chamado então Escola Estela Maris, porque os padres jesuítas viram o mar e acharam muito interessante colocar esse nome. Mas posteriormente tiveram pessoas muito importantes aqui no Rio Grande que às vezes não se menciona e que foram ligados ao antigo jesuítas. Por exemplo, o padre Carlos Techauer, um dos grandes historiadores, né, gaúchos, né? E em 1906 então veio o padre João Batista Royce, que é muito famoso, né? E ficou até 1914 ou 12 por aí, né? E ele foi diretor do colégio e mudou para o nome. Então teve um terceiro nome que foi Colégio Sagrado Coração de Jesus. Então em 1912 por aí houve então uma dificuldade, os jesuítas não tinham pessoal, e então entregaram, né, para os maristas, né, o colégio então Sagrado Coração de Jesus. Então o bispo de Pelotas, que era D. Francisco Barreto, então dizem, eu li em algum lugar que ele impôs o nome Colégio São Francisco, né? Então em 20 de janeiro de 1914 os primeiros irmãos vieram para cá, mas eles já estavam em Pelotas, e eles eram os mantenedores do Gonzaga, que depois passaram para os laçalistas e hoje né? Então é 1914, dia 20 de janeiro, que é a fundação. Por isso, nesta data começaremos então a celebração do centenário do Colégio São Francisco. E Renato, estão sendo feitas a organização dos festejos, já se tem um pouco ideia da programação, o que vai ser feito para comemorar esses 100 anos do colégio? Sim, nós desde o ano passado, desde o ano de 2012, nós organizamos uma comissão, a convite do irmão Jorge, e essa comissão já está trabalhando. Nós já temos um anteprojeto, a programação está praticamente pronta, né? E que iniciou ontem que aconteceu o onomástico do irmão Jorge e nós inauguramos já o placar eletrônico lá na fachada da Doutor Nascimento, que ali está dando um retrocesso de datas até chegar à data do centenário. E no dia 11 de agosto nós teremos a presença aqui da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, este ano, na SAC, onde nós iremos já, nessa oportunidade, apresentar a programação oficial para a comunidade e a imprensa. Nós já temos aí esquematizado, nós teremos programações o ano inteiro, mensalmente, né? Claro, tem aquele período da Copa do Mundo, que deve ter um recesso de um mês, mas nós devemos iniciar em janeiro e fevereiro com promoções no cassino, né?
dia 20 certamente terá um banquete do aniversário, depois em fevereiro uma rústica em homenagem ao colégio e assim por diante. Eu não vou divulgar a programação porque isso aí será feito em agosto, mas nós teremos a Orquestra Sinfônica da PUC, com o coral, também voltará no ano que vem, teremos também a OSPA e as programações, muitas programações do colégio, né, que estarão inseridas dentro da programação do centenário. Outubro nós teremos um que tem a FAMAR, que é dia de São Francisco, deverá ser uma programação um pouco maior, né, durante o mês de outubro, e encerraremos em dezembro com uma festa natalina também, com apresentações que mais tarde nós iremos divulgar a respeito dessa programação com maiores detalhes. Essa data 20 de janeiro é meio curiosa, porque o diretor é ex-aluno e é o dia do aniversário dele. E do Péricles também. E do Péricles E é ex-aluno também, não é? Então, E ex-professor. e ex-professor e filho de ex-aluno. também. O Alessandro estava falando antes de começar o programa que tu já estás no São Francisco há mais de 20 anos, Sim. vezes, como aluno. Eu trabalhando como professor 21 anos. Vou completar em agosto agora. E como aluno 4 anos, porque na minha época não tinha ensino médio. Então eu fiz da 5ª série até a 8ª série. Né? Claro, depois a gente sai, vai para a universidade, né? Teve um hiato aí, né? Aí voltei e já estou há 21 anos lá. Né? Então, tanto o diretor como o vice-diretor são ex-alunos e rio-grandinos. E o diretor faz aniversário, então, no dia do... Aniversário natalício, eu nasci dia 20 de janeiro de 1929, 15 anos depois da fundação do colégio. Eu queria perguntar para o irmão qual é a vocação dos maristas e como funciona essa rede educacional marista. Bom, a vocação marista ela é radicada na França, fundada por um padre, morreu com 51 anos só, padre Marcelino Champagnat. E ele viveu, após a Revolução Francesa, que havia muita miséria intelectual e moral e física, etc. Então ele se sensibilizou por aquilo e fundou o Instituto em 2 de janeiro de 1817. Então, eles são irmãos, não são sacerdotes. Né? Então, o próprio Champagnat queria que eles fossem somente irmãos para não se dedicar a outra coisa a não ser a educação cristã da juventude. E tem um fato, tem alguns fatos importantes que sensibilizaram um pouco maior. A escola atualmente foi fundada numa cidadezinha pequena chamada Lavalá. E depois ela se estendeu para todo mundo. Hoje a congregação marista, né, que são irmãos, e agora por uma grande leva de professores também civis, professores chamados leigos, impropriamente leigos, são professores civis, e estão em 70 países do mundo e trabalham sempre na educação. Aqui no Brasil nós temos 2 universidades, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que é da mesma mantenedora daqui, e depois tem a do Paraná, e existe mais uma outra universidade em andamento lá no Ceará. Então, inicialmente era o curso primário, o elementar, depois curso fundamental e hoje, então, até o ensino superior. E hoje também há, além das escolas propriamente ditas, também os irmãos estão trabalhando em trabalhos sociais, né? Tem uma Porto rede. Alegre tem vários pontos, né? Uma rede de obras sociais. Né? Temos obras sociais e também nós temos também dois hospitais muito importantes. Um deles é o Hospital da PUC, que é um hospital que tem 900 leitos programados para isso, e o Hospital do Paraná. São 2 hospitais importantes em Curitiba, que pertencem também à rede marista, né? Se bem que no Brasil é dividido em 3 sectores: norte,
centro e sul. Né? Então são 3 sectores que são irmãos, amigos, etc., mas todos independentes. Cada um tem a sua administração, seus diretores, seus reitores, e se mantém isoladamente. Mas tudo tem, em todo mundo, o mesmo elo, que é a educação cristã da juventude. Queria perguntar, no início, quando surgiu o São Francisco aqui em Rio Grande, ele era um colégio só de moços, né? Até 1964 era só o sexo masculino. Por uma disposição da Igreja, numa encíclica do Papa, se bem me lembro, que eu acho que é Pio XI, que determinava que era contrário à coeducação. Já não gostava que os rapazes estivessem misturados com as meninas. Isso não é só para os maristas, eram todas as congregações. Nós temos hoje no Brasil os beneditinos, lá no Rio de Janeiro, que é uma escola de grande repercussão nacional, por causa do ensino que é feito lá, só do século masculino. A partir de 64 para cá, então, abrimos mão com vantagem para os jovens, receber as jovens, e que dão um certo contexto muito bom para a escola. Tranquilidade, calma, afetividade, que às vezes os homens não são tão comuns, não é tão comum nos homens, né? A minha turma de ginásio foi a última turma só de homens, em 64. Em 65 eu estudei no São Francisco, entrei em 1959 no primeiro ano primário, e até 64 não era misto. A partir de 64 começaram a receber meninas, inclusive me parece que a primeira aluna foi a Maria Amélia Maraciu, né? Foi a primeira aluna do São Francisco, que faz parte do site Papareia, né? Ela foi a primeira aluna. Porque eu tenho uma curiosidade aí, eu acho que nem pouca gente deve saber disso. Quando eu terminei a 4ª série no São Francisco, o São Francisco não tinha 2º grau. Aí eu tive que sair do São Francisco. Sou técnico em contabilidade. Sim, mas não tinha o que eu queria, né? Que era o científico. Aí eu fui obrigado a ir para um outro colégio. Aí eu rodei no outro colégio, porque no ano seguinte o São Francisco abriria. E eu rodei para voltar para o São Francisco. Rodou de propósito? De propósito, sim. Olha só, compensando não, que fiz as 2 últimas provas para poder ser reprovado. Garantir. Porque eu corri o risco de ser aprovado, né? E aí ficaria mais difícil de convencer. E os pais ficaram sabendo disso na época? Na época, não. Na época eu tive dificuldades. Mas foi para voltar. Mas o pai dele foi meu colega, somos 2 colegas de turma, foi aluno de São Francisco de 37 até 47. E o único colega vivo somos nós 2. Pois é. Ele Estudaram e o José Carlos de Souza Gonçalves. Correndo carreirinha. E o São Francisco também é bastante conhecido pela Feira de Ciências, pela FAMAR. Tem todo um... Queria saber se existe um projeto dentro da rede marista, existe todo um método pedagógico próprio? Nós temos uma proposta, né, de educação integral. Inclusive, quando chegam os novos alunos, as famílias são convidadas num determinado dia para receber toda uma instrução sobre essa proposta, né? Porque às vezes a gente vê que há uma preocupação muito grande hoje, né? Antigamente o vestibular, hoje o Enem, né? Mas o mais importante é formar para a vida, né? O vestibular, o Enem, é uma fase, né? Importante realmente levar valores para uma sociedade que precisa de valores cristãos e verdadeiros, né? Então há uma preocupação muito grande na formação religiosa, moral, ética, da solidariedade. Então a própria FAMAR, o ingresso é trocado por um brinquedo novo Por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos, que depois é doado para comunidades carentes, né? Então tem todo esse processo que a educação, às vezes, ela muitas vezes é de se repetir as coisas, para que possa internalizar no coração do jovem, né? E isso, quando é feito na tenra idade, fica para o resto da vida. Então, há uma preocupação muito forte nesse sentido.
A Rede Marista sempre gostou do teatro, da música. O Champagnat fazia muita questão que os alunos aprendessem música, o cálculo. Então, esses movimentos todos aí, portanto, o FAMAR, o Festival Marista, que é feito cada ano no mês de outubro, em função da festa de São Francisco, que é dia 4 de outubro. Então, em torno disso que a gente faz, né? Mas tem outras, como também a Feira de Ciências, que já estamos na 14ª, 15ª, e para englobar todos os alunos, porque é um interesse sempre de fazer com que todos os alunos tomem parte nas atividades do colégio. Então, se criou a multifeira. Então, os alunos que são classificados nos seus trabalhos pela apresentação, então ficam na feira. E os outros fazem a multifeira, que é para complementar. E temos também a Via Sacra. A Via Sacra, a Semana Literária. A Semana Literária, né? São atividades que são mais ou menos comuns em todas as escolas, mas todas têm uma autonomia, uma flexibilidade bastante grande para organizar a sua programação dentro daquele espírito que é para a educação da juventude. E tem toda uma preocupação, então, de se ter uma educação inter e multidisciplinar, com as áreas integradas e com a participação dos alunos. Sim. A respeito até eu estava me lembrando da multifeira, da Feira de Ciências, uma grande parceira nossa é a FURG, porque normalmente os examinadores, muitos são aqui da FURG, né? Até nós tivemos seguidamente a presença do reitor anterior, lá que tinha filhos lá, Cuzan, e sempre prestigiando, e realmente essa interação com a comunidade é muito importante, né? Universidade, escola, e sempre incentivando a juventude à pesquisa, ao estudo e à formação como pessoa humana, né? O homem realmente precisa ser completo. Não pode ser só intelecto, né? Ele tem que ser realmente espírito, alma e corpo. Mensana e corpo sana, né? Interessante, um destaque que até para a cidade do Rio Grande, que os maristas aqui, que chegaram em 1900, o primeiro local que vieram foi aqui para Rio Grande, depois foram para Bom Princípio, onde fundaram o que nós chamamos de província. O São Francisco, em 1984, recomeçou o então ensino secundário. E nós tivemos o início, somos pioneiros nisso, nas tecnologias. Informatização. Então, nós temos a informatização, que é uma parte curricular, não é algo que é algo mais dentro do colégio. Em 1930, os irmãos também fizeram aqui o Instituto Comercial de São Francisco, que formou uma legião muito grande de contadores. Depois, contabilidade, isso foi uma boa contribuição. Às vezes é esquecido, né? Como a própria formação da universidade, da FURG, o colégio também teve sua contribuição, porque a primeira faculdade de Direito, Faculdade de Direito Clóvis Bevilacqua, fundada pelo Dr. Odená Pereira Ferreira, ela funcionava no Colégio São Francisco, e por muitos anos. A primeira reunião que se discutiu para criar uma faculdade de Direito em Rio Grande foi dentro do Colégio São Francisco. E aí essa era sobre eu tenho essa ata. O ensino superior para Rio Grande, ele teve a sua origem lá, porque no tempo do irmão Fidêncio ele já queria fundar a Faculdade de Ciências Econômicas. E justamente num desastre de avião que morreram 2 rio-grandinos, naquele do Morro do Chapéu, aqueles 2 iam para o Rio de Janeiro para tratar junto ao MEC, que naquela época funcionava no Rio de Janeiro, para a fundação da Faculdade de Ciências Econômicas no Colégio São Francisco. Mas aí, com a morte daquilo ali, desanimou, porque foi um trauma muito grande para a cidade do Rio Grande, porque aquelas 2 pessoas eram muito conhecidas, etc. Aí o direito resgatou a ideia. Aí depois, então, o doutor Odená Pereira Ferreira, que era juiz municipal de Rio Grande, ele que tomou assim, né? E o Dom Antônio Zátera, que era a mantenedora, era a Diocese de Pelotas, né? E cedeu
tanto a faculdade de Direito, como também Filosofia e Educação, é o nome, né? E depois tinha já Rio Grande com a Faculdade de Ciência Econômica, que era da municipalidade, e mais a Faculdade de Engenharia, que é Medicina, que era da Fundação. É a pioneira como curso superior na cidade do Rio Grande, fundado pela Ipiranga. Isso. Né? O doutor Francisco Bastos. Eu vou pedir pro Lempec, eu sou mais novo que o Lempec, mas eu vou pedir para ele me ajudar. Ele foi presidente do Grêmio do São Francisco, mas lá foi fundada uma coisa muito importante. Sim, também lá. A URIS foi fundada lá no dia 22 de agosto de 1953. Esse ano, se existisse, estaria completando 60 anos. A URIS foi fundada por um grupo de estudantes do Lemos Júnior, do São Francisco, do Joana d'Arc e também do Juvenal Miller, mas era aquela Mascarenhas de Moraes também, né? Foi um grupo que lá, inclusive nos 50 anos da URIS, nós temos uma associação dos amigos da URIS, que até o teu tio Jorge faz parte, é o eterno secretário, né? O Péricles também faz parte. Nós inauguramos uma placa e o RU Café fez uma programação de lá, dos 50 anos, lá do Salão Nobre do Colégio, do local onde... Na época era ainda o Otto Bender e eu, né? Isso, o Otto Bender, né? Que parece muito mal, né? Com uma saúde bastante abalada, né? Que era um grande cidadão, né? Várias vezes participei aqui, né? Então o colégio tem realmente, não é para acabar-nos, né? Mas tem uma boa contribuição para a comunidade de Rio Grande, e principalmente nessa área, a área da educação, né? Que é o nosso chão, né? E outro fato curioso também é que em determinado momento, que o irmão Jorge, que tem uma memória melhor que a minha, os irmãos maristas dirigiram o Lemos Júnior. Houve uma época em que, quando era intendente da cidade do Rio Grande, Antônio da Rocha Meirelles Leite, que era surdo, então ele era muito católico. E o Lemos Júnior era tido um colégio bastante radical, não católico, né? Então ele queria catequizar o Lemos Júnior. Então chamou os irmãos para lá, mas os irmãos trabalharam só 1 ano ou 2. Não foram felizes. Porque o problema é que havia muita radicalização, né? E aquela radicalização fez com que realmente desanimasse os irmãos que não eram muito animados a enfrentar os problemas, que eram bastante sérios. Dizem que uma das coisas que eles colocaram em todas as aulas do Lemos Júnior, o crucifixo. No dia seguinte, todos apareceram quebrados. São coisas assim da história, coisa que às vezes, da história secreta, que a gente não gosta muito de memorizar. Por exemplo, em 1940, em torno disso, houve um apedrejamento, e o colégio também sofreu apedrejamento, porque nós sempre tivemos educadores, os nossos primeiros irmãos, todos eles eram europeus. Então, naquela época havia alguns alemães e italianos, que é onde a colônia alemã e italiana. Então, em 40, 41 por aí, houve aquele movimento da entrada do Brasil na guerra, e aí houve toda uma reunião. O pessoal não gosta de falar muito disso, porque realmente, mas historicamente é certo. Faz parte. Era o irmão Roque, o diretor do colégio, e isso causou bastante. Inclusive, algumas outras casas de alemães da cidade foram também, Pedro. Agora, uma das coisas, já que a gente está falando do passado, vamos falar um pouquinho do presente. Hoje, a educação do São Francisco está muito atrelada às tecnologias. Então, meu irmão já estava falando que foi pioneiro na introdução. Naquela época era o TK2000, né? O TK2000 era os computadores mais primitivos. Não sei se conhecesse, né? Ainda era com TV. Acho que não. Era TV, né? Não, era com uma fitinha cassete, ainda para gravar. Coisa muito antiga, né? Mas nós temos toda uma tradição no trabalho na tecnologia. Hoje a nossa chamada é eletrônica, né? O aluno chega lá com a agenda, passa, tem um código de barra que lê, já aparece a foto, registra o horário de entrada.
Esse software foi desenvolvido com uma empresa que nós trabalhamos e nós sugerimos, né, a criação desse software, né? Claro que eles tiveram interesse em desenvolver. E também nós temos 2 laboratórios de informática de última linha, e hoje nós temos em todas as salas lousas interativas. Então pode-se acessar a internet a qualquer momento. E isso torna a educação muito mais dinâmica, né? Então, às vezes eu paro nas aulas, fico olhando, principalmente o professor de física, né? Quando vai mostrar um objeto, a gente olhava num livro, é uma coisa. Agora tu consegue ver em outra dimensão, todos os lados, né? Realmente facilita muito e dinamiza a educação, né? E a robótica também, né? E temos ainda a robótica, né? Temos o Lego, que é um projeto da Lego Zoom, e temos a robótica livre também. Até, às vezes, nós participamos de algumas competições, né? Em nível estadual. Mas sempre cuidando muito de não fazer competições, mas de fazer competência. Competição, às vezes, cria adversários. Nós queremos criar aliados. Sim. Então, a competência, então a gente está muito ligado sempre à universidade. A atual reitora, a Cleusa, foi mãe de aluno e muito ligada ao nosso colégio também, né? Eu queria agradecer a presença do diretor do Colégio São Francisco, irmão Jorge Correia, do vice-diretor Alessandro Porto, do ex-aluno e presidente da Comissão dos Festejos do Centenário, Renato Lempec. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no FM Café.